Salmo 86:11 diz assim: ensina-me, aliás, meu bem, você conduziu, né, você me ouviu, você não viu a minha pregação, você fez um barulhão enquanto eu estava preparando a pregação, como todo dia. Ela bota o som dela naquela altura e eu tenho que me virar ali no meio daquele som. Então ela não ouviu, mas ela... É nós, eu e o Cedote. É nós. Esses dois fazem a maior bagunça enquanto a gente está estudando a palavra, né? Mas é um barulho santo que ajuda a gente. Hoje ela não fez tanto, demorou para vir, eu até senti falta, mas ela veio e veio com tudo. Mas quando ela veio, ela me deixou surdo, o negócio pegou mesmo, sabe? Mas você ministrou muito, muito dentro dessa palavra. Aliás, poucas coisas eu tinha comunicado com você, mas foi muito, muito propício. Porque o louvor, ele abre para a palavra e ele encaixa a palavra direitinho. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema ao seu nome. Ensina-me o seu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Papai, nós oramos em nome de Jesus, agradecidos por esse tempo tão precioso que o Senhor nos permitiu te adorar. Obrigado por cada vida aqui. Certamente eles estão aqui porque precisam dessa palavra, assim como eu, Pai. Eu preciso dessa graça do Senhor sobre minha vida. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que eu possa transmitir exatamente aquilo, Pai, que o Senhor quer. Eu tenho fé, eu tenho confiança que o Senhor transmitiu isso no meu coração enquanto estava debruçado sobre essa palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor está pronto para fazer milagres aqui hoje, para produzir libertação, conversão, para trazer consolo, graça, trazer, Pai, direção para as nossas vidas. Então, Pai, eu me coloco à disposição do Teu Espírito e peço que o Senhor me ajude a não atrapalhar em nada o que o Seu Espírito Santo deseja fazer aqui, meu Papai. Para isso nós repreendemos o mal, todo espírito que tenta contra a sua palavra, trazendo distração, trazendo incomodação, preocupação. Nós oramos, Pai, para que tudo fique lá fora, que nós nos guardemos no interior desse ambiente para Te ouvir, que os nossos corações se aquietem agora para ouvir a Sua palavra e para, Pai, ser convencidos por essa palavra e sair desse lugar aplicando essa palavra no nosso dia a dia. Sai daqui, inimigos das nossas almas, vai embora em nome de Jesus, espírito maldito de distração e incredulidade. Nós oramos cercando esse lugar com espadas, que o Senhor possa guardar nossa mente e esse ambiente em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Vamos dar um aplauso à palavra do Senhor, que é o próprio Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Querido, não há nada mais importante na nossa vida, algo mais assim, tão necessário a qualquer pessoa do que encontrar o caminho certo. Aliás, é o que sempre nós estamos procurando. Em tudo, você vai sair daqui, você vai procurar um caminho para a sua casa, você vai ficar pensando por onde hoje eu vou. Nós passamos a nossa vida tentando, procurando um caminho. E quando nós olhamos, às vezes, para um lugar distante, para um monte, para qualquer um outro lugar, nós logo perguntamos, né, como é que nós fazemos para chegar lá? Aliás, existe hoje o GPS para quê? Para indicar um lugar, para nos... É lógico que o GPS erra, né? De quem nós vamos falar nunca erra o destino. O GPS erra, nós erramos, mas ele não. Mas logo a gente pergunta, como é que nós fazemos para chegar nesse lugar? Será que tem uma estrada para a gente ir até lá, nesse lugar? Será? Caminho, querido, na nossa vida, ele fala assim da partida, fala do start, fala de um percurso, mas o caminho também fala de um final, fala de uma chegada. Caminho, ele serve para nos levar a algum lugar, e não é qualquer lugar, ainda que um caminho te conduz a vários lugares, esses lugares são definidos, caminhos levam a lugares definidos. As pessoas, elas se perdem e se confundem em diversos caminhos, às vezes, e são essas encruzilhadas aí que aparecem na nossa vida e que nos levam
a escolher, às vezes, nessa caminhada que nós estamos, ao lugar onde nós estamos indo, essas encruzilhadas da nossa vida, os problemas, as nossas emoções, os abalos, as perdas, essas coisas são encruzilhadas no nosso caminho, que às vezes nos levam a tomar uma direção errada, diferente daquela que nós tínhamos traçado como objetivo. E ainda que pareçam certos, naquele momento que nós tomamos essa decisão errada, não importa quais são as razões que nós escolhemos esses caminhos, um desses caminhos sempre vai ser o certo e o outro caminho sempre vai ser o caminho errado. Não existe dois caminhos certos e dois caminhos errados quando você está caminhando para um lugar. Às vezes, por causa das nossas emoções, como eu falei, nós escolhemos o caminho errado, e é muito comum a gente tentar assim convencer as pessoas de que nós estamos no caminho certo. E o pior, querido, é que quando nós estamos assim, nós às vezes tentamos convencer as outras pessoas que nós sim estamos no caminho certo e que os outros é que estão andando no caminho errado, ainda que uma voz muitas vezes grita dentro de nós: você está indo na direção errada. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser certo, mas no final não é. É um caminho de perda, é um caminho de fracasso. Por isso, que a Bíblia fala muito de caminho. Por isso, Jesus, ele se definiu como caminho. Jesus, na vida de qualquer pessoa, ele é o start, ele é o início. Jesus, ele é o percurso e ele é também o final, ele é a grande chegada. Jesus é o início, Jesus é o meio e Jesus é o fim. Ele diz: eu sou o caminho, o começo, eu sou a partida, o start, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João, no capítulo 14, versículo 6. Jesus, ele é o único caminho. Jesus, ele é o caminho do Pai, que o Pai usou, que o Pai trilhou para vir até a terra, e foi ele o caminho que trouxe o Pai até nós, e por isso que nenhum outro pode nos trazer salvação, ou salvação para a humanidade. Fora de Jesus, segundo Atos 14, no versículo 12, fora dele não há salvação. Ele é o nosso único caminho para o Pai. Ele trouxe o Pai até nós e é Ele mesmo que nos levará até o Pai. Ele conhece o caminho de volta ao Pai porque Ele veio de lá. Ele mesmo é o caminho, o único caminho. Isaías 53:6 diz: mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós e reabriu o acesso. Foi Ele que reabriu, estava fechado esse caminho para o Pai, mas foi Jesus que reabriu esse acesso ao Pai. Mas onde e por que Jesus usou essa expressão caminho, para se definir? Em João 14, no versículo 1, a partir do 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Olha o tom da conversa. Todo mundo que está buscando o caminho tem uma certa turbulência no coração. É verdade ou não é? Quando o GPS erra o negócio fica turbulento, não é verdade? E o ser humano hoje, querido, está sem o GPS de Deus. Ele está confiando muito no GPS tecnológico e ele está sem o GPS de Deus. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu vou e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com essas palavras, querido, nesse contexto que Jesus se apresentou como caminho, verdade e vida, que é o tema dessa ministração, foi com essas palavras de Tomé que Jesus, ele viu que até mesmo os seus discípulos, eles estavam ali meio confusos, estavam meio perdidos. Eles não estavam sabendo para onde Jesus ia, nem não estavam confusos no que Jesus, como Jesus viu, e foi isso que Tomé disse: então,
Jesus diz para ele: eu sou o caminho de volta para o Pai, Tomé. Eu sou o caminho de volta para o Pai. Vem. Ele diz: vem, porque eu estou construindo morada para vocês na casa do meu Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos falar sobre essas 3 definições. Eu já disse que o caminho, ele é o start, ele é o início de tudo. Toda a Bíblia nos leva a olhar sempre para Jesus, somente para Jesus. E o que faz a gente, então, se perder, querido, é a distração com outras propostas que existem e sempre vão existir nos nossos caminhos, e que nos parecem, às vezes parecem ser boas, mas não é, como eu já falei. E essas propostas, elas vão sempre aparecer, e elas são sempre mais confortáveis. Você já reparou que sempre um atalhinho é bom, né? Elas parecem sempre propostas confortáveis, são sempre umas propostas para algo que parece ser mais fácil. E o meu alerta para você é muito cuidado com isto. E esses são os atalhos da vida, né? Esse atalho, ele é sempre um subterfúgio. O atalho, ele é sempre uma desculpa do preguiçoso. Ele é sempre uma desculpa do preguiçoso, né? Do negligente e também do rebelde. Tem gente falando: ele mandou ir por aqui, ele mandou fazer isso, assim que ele quer, o meu pastor gosta que assim, o meu pastor tem esse entendimento, então eu vou fazer assim. Não, ele quer criar um caminho. Ele quer criar um caminho pior, ele quer influenciar os outros com esse caminho que ele criou, que ele inventou no meio da caminhada, né, que não é para ele traçar. E esse caminho, querido, para essas pessoas, eles estão mediando com o perigo, eles estão brincando com aquilo que é perigoso. Eles vão sempre tentar convencer a nós que o mais fácil, que aquilo que é mais conveniente para ele, isso é a vontade de Deus. E ele vai usar termos do tipo: afinal, Deus é amor e ele não criaria um caminho tão difícil para nós trilharmos. Não foi isso que Jesus falou acerca do caminho para o céu. Ele falou da porta estreita, da porta larga, de um caminho estreito e um caminho largo. Ele falou de como ele deu sim as ideias de como é caminhar nesse caminho. Então há muita gente perdida, mas tem muita gente perdida e ainda mantém-se uma aparência, de alegria, uma aparência de satisfação. Às vezes essas aparências, elas causam até um pouco de inveja na gente, aquilo que eles fazem. E isso também é bíblico, Eu quero compartilhar mais uma vez parte. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo serve para eu me cuidar dentro disso. Quando eu olho, meu coração quer ficar com inveja, meu coração já começa a ficar meio peludinho com algumas coisas. E eu sempre cito esse Salmo 75, porque eu sou impulsionado pelo Espírito Santo sempre a falar disso. Talvez seja mais para mim do que para você, mas se servir alguma coisa para você, você pode pegar. Porque eu creio ser essa, querido, a realidade que todos nós precisamos observar e meditar nela diariamente, todos nós. Quando Asaf, querido, ele tirou os seus olhos do Senhor, do caminho. Asaf era um adorador, Asaf era um dos líderes da adoração no templo. E ele um dia tirou os seus olhos do caminho. E olha, ele começou a olhar para essa aparente vida tranquila daquelas pessoas que não faziam o que ele fazia, que nem criam no que eles queriam. Ele começou a olhar aquelas pessoas até que blasfemavam contra o Senhor. E ele estava dizendo assim: eles vivem de maneira contrária ao Criador, E ele diz que os seus pés quase tropeçou. Ele diz que os seus pés quase vacilaram. Ele quase abandona a fé. Entretanto, querido, em meio a esse desespero todo, o salmista ele consegue voltar a sua atenção para o Deus Todo-Poderoso, e aí ele encontra em Deus o socorro, para ele voltar para esse caminho. E é precisamente o que nos narra esse versículo 17: até que entrei, ele diz, ele estava com todas essas ideias, orando, olhando para o ímpio que prospera, sentindo inveja daqueles que blasfemavam contra Deus, porque eles aparentavam uma alegria, e às vezes você sai e vê a pessoa em determinados lugares, parece que está uma festa, uma alegria só. Ele começou a olhar isso, e ele começou a analisar se compensava
permanecer naquele caminho de lealdade e fidelidade ao Senhor. Você vai ver isso no versículo 17. Aí ele diz: tudo isso estava na minha vida, até que eu entrei no santuário de Deus. E aí então ele diz: eu compreendi o destino, o caminho deles. Então, querido, antes de analisar se o seu caminho está ruim, com inveja do caminho do outro que está bom, vá para o templo do Senhor, vai para os pés do Senhor, para o Senhor te revelar qual é o seu final no caminho que você acha que não está bem, que eu acho que não está bem, e o caminho daquele que acham, que pensam que estão bem. Somente, querido, quando Asaf ele volta o seu foco, quando ele volta os seus olhos para o Senhor, aí então os seus pés eles são firmados novamente no caminho. E a fé de Asaf, então, ela é fortalecida, e aí, só aí ele tem essa certeza que essa providência de Deus na vida dele é restabelecida. Então, ele constrangido, o salmista afirma que quando ele sentiu inveja dos ímpios, ele agiu como um animal, como um irracional, como um insensato e ignorante. Era assim que nós deveríamos sentir quando nós achamos, querido, ou quando nós achamos que não está bom no caminho que nós estamos vivendo. Aí ele diz o fim, ele vê a eternidade, ele vê o sofrimento, mas ele vê também a graça que o justo alcança diante de Deus, e ele vê a eternidade ao lado do Pai. Então, olha a conclusão que Asaf chega: do que adianta uma vida terrena cercada de riquezas, bens e prosperidade, mas longe do Criador, se o que de fato importa está perdido? Ouçam, queridos, se nós escolhemos o caminho errado, nós vamos ter um percurso errado e um final, um destino trágico. Por isso, só a escolha do caminho, querido, não basta. É preciso andar por esse caminho. Só escolher, eu quero ir por aqui. Mas tem um jeito de ir por aqui. Tem uma caminhada, tem um processo, tem uma labuta, tem um trabalho para trilhar, para chegar nesse lugar que é o caminho. Agora, olha-se que a clareza desses pensamentos do salmista, ela ficou muito demonstrada no versículo 25 desse Salmo 73, quando ele afirma que no céu ele tem apenas Deus. E se ele, na verdade, tem Deus no céu, como eu e você, amém? Nós temos Deus no céu. O que mais ele poderia desejar aqui na terra que os outros tinham e que ele não tinha? O que mais? Deus é tudo que eu e você precisa. O salmista acaba declarando isso. Deus é tudo que eu preciso. Tudo, em outras palavras, parafraseando, tudo sem Deus é nada. E nada sem Deus, não existe um nada sem Deus. Mas se olharmos essa maneira de nós medirmos as coisas, nada sem Deus é tudo. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus pode ter muito, mas não tem absolutamente nada. Então aí você pode estar dizendo, eu acho que eu estou, pastor, meio que pegando um atalho, eu já estou no caminho errado. O que eu faço agora? A Bíblia nos mostra, é um papai amoroso, e ele diz assim, em Isaías, no capítulo 30, versículo 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, querido, ouvindo essa voz, que o que Deus sempre faz isso conosco, Ele sempre fala conosco. Não existe ninguém que começou a errar na sua caminhada com Deus, que não ouviu essa voz por trás dele dizendo, esse é o caminho, não é esse que você está fazendo, é esse, ande por ele, não se desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda. Apocalipse 2,5 nos dá um conforto e uma exortação. Diz assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho contra ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não
te arrependas. Querido, nos empolga saber que isso também nos diz que uma escolha errada do nosso caminho ali no início, necessariamente não vai determinar um final trágico para a nossa vida. Pode ser sim, e é um tempo que a gente não vai recuperar jamais. Mas um erro, uma queda, não é o fim. Um erro no caminho, um desvio no caminho, uma encruzilhada que você pegou, o lugar errado, não é o fim. Esse texto de Apocalipse nos diz. Volta aonde você caiu. Começa de novo. Você se perdeu lá. Quem se perde no lugar não vai se achar. Querido, se você errar numa encruzilhada, se aqui você chega aqui, chegou o fim da estrada onde você está, um vai para lá, o outro para cá. Você toma o lugar, a direção errada. Qual é o jeito de acertar? Você volta onde está. Não tem como você pegar para lá sem partindo da onde você está. E não existe atalho. Então, a escolha do caminho que nós queremos andar, são essas escolhas que vão determinar as verdades que nós precisamos seguir. Para cada caminho existe uma verdade, para cada caminho existe uma regra. Eu pego a Bandeirante em São Paulo, eu ando a 120, cravo 120 em São Paulo, e rapidinho eu estou em Santa Bárbara, porque você não tem lugar que é 120 direto. Mas quando eu pego aqui dá raiva, que é 80, né? Mas é a regra do caminho. E se eu não obedecer, não está nada não? Dá sim. Tem muito neguinho crente perdendo a carta aí, né? Claro que dá. Cada caminho tem a sua maneira de andar. Jesus diz, eu sou o caminho, mas eu sou também a verdade. O que é que nós podemos definir com essa verdade? A resposta, queridos, são os princípios estabelecidos para esse caminho. Jesus, ele não é um caminho para se andar de qualquer jeito. Mas ele é amor, Pai. Ele me aceita como eu sou. Não. Ele te recebe como você é. Mas ele não te aceita e nem me aceita como eu sou. Eu preciso mudar. Eu preciso estar dentro das regras desse caminho. Vem como está. Não precisa melhorar em nada. Jesus te recebe, me recebe como nós estamos. Mas ele não aceita. Como Jesus vem habitar em mim, eu vou continuar com os mesmos pecados, andando com as mesmas ideias, pelos mesmos caminhos errados que outrora eu andava, é impossível. Então Jesus, ele não é um caminho para se andar de qualquer jeito. Existem trilhas, querido, em alguns lugares que você não pode vacilar. Você sabe você já deve ter assistido, eu gosto de assistir aquelas escaladas, aquelas estradas perigosas, tem alguns programas, não lembro o nome de nenhum. Se você não, querido, for como manda o figurino ali, a regra, né, daquele lugar, você se dá mal. E quando eu assisto essa escalada, né, lá no Everest, no Aconcagua lá, ou outro monte qualquer, fica muito evidente que alguns cuidados esses alpinistas eles precisam tomar para que eles possam chegar no cume daquele monte. Nós estamos caminhando para um lugar. E essa caminhada tem umas verdades. Se eu entreguei minha vida a Jesus, o caminho eu já entrei. Agora, ele é a verdade também. Existem princípios para esse caminho. Então, existe para cada caminho um protocolo. E para essa escalada, né, natural que eu estou falando, existe um protocolo que, se não seguir fielmente, os riscos são eminentes e pode levar pessoas, como tem levado muitas pessoas, a mortes, a coisas terríveis. E alguns alpinistas, eles mesmo sabendo disso, eles acabam saindo, desobedecendo esse protocolo e eles deixam ali um rastro de tristeza e de morte para outros alpinistas que talvez venham anos atrás, porque eles fugiram de uma verdade sobre aquela escalada, fugiram dos propósitos, do princípio, das regras daquele caminho. Não é verdade que quando um crente se desvia da fé, quando um crente sai do caminho, quando ele começa a desviar o foco da verdade, ele também não deixa um rastro de morte, de vergonha, de destruição. É verdade também, querido. Existe um padrão, querido, que testifica uma verdade sobre aquele percurso, sobre todo o percurso da nossa vida, né, sobre aquela tarefa. Existe também uma verdade que testifica
para nós a conduta para esse caminho que é Jesus. Existe uma verdade. Não vou caminhar nesse caminho de qualquer jeito. Jesus não é um caminho aleatório, duvidoso, um caminho acidental, casual, não. Existe uma verdade absoluta sobre esse caminho, uma verdade imutável para se andar nesse caminho. E essa verdade, ela não se confirma pelo que eu acho, ou pelo que eu penso. Porque é uma verdade que não está conectada, né, com os meus pensamentos. Ninguém pediu, não veio um ser celestial, e muito menos Deus, e nem o Espírito Santo pediu a minha opinião para dizer para ele como seria feito esse protocolo para essa caminhada. Então essa confirmação, querido, ou né, essa regra, esse protocolo, é algo que está conectado com o céu. Isso tem uma confirmação no Deus Todo-Poderoso. Ela foi, querido, declarada pelo Pai. Ela foi confirmada sobre a vida do Senhor Jesus. Então, quando as pessoas negam a Jesus, elas estão negando não só o caminho, elas estão negando a verdade, elas estão negando o céu. Porque se ele é o, não existe outro, ele é o caminho. Artigo definido, não é um caminho, ele é o caminho. Só ele pode conduzir as pessoas para o céu, mas há uma confusão, as pessoas querem ir para o céu de carona, querem ir através, né, de um outro intercessor, de um outro mediador. Não existe, ele é o único mediador entre o Deus e o homem. Olha o que Jesus, o que o Pai confirmou a respeito, afirmou na vida de Jesus em Lucas, no capítulo 9, 35. Então, dela propagou uma voz, né, afirmando, lá no Monte da Transfiguração. Nós estivemos lá, eu e a Márcia, muito lindo, né? Estivemos de longe vendo. E o Kelly e a Silmara também estavam lá, né, Kelly? Não, nós fomos no Monte da Transfiguração, nós fomos lá mesmo, né? Não fomos longe, de longe, não, meio. Querido, aparece uma nuvem, Jesus leva os seus discípulos lá para se mostrar, né, ele transfigurado, seu corpo glorificado. Então apareceu uma nuvem, dessa nuvem surgiu uma voz, a voz do Pai que diz: esse é o meu filho escolhido, a ele dai atenção. Por que nós insistimos pela nossa cabeça, querer ir pelo que achamos? Ele está dizendo aos discípulos, nós somos os discípulos de Jesus, amém? Ele está dizendo, olha, esse é o meu filho, esse é o caminho. Ele tem uma verdade, escute o que ele vai falar para vocês. Escute. Ele é que vai dizer, ele é que vai falar as minhas palavras. Eu confirmo nele as minhas verdades. Deuteronômio 18, 18 diz, portanto, vou suscitar entre eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e eles lhes comunicará tudo o que eu vos ordenar. Esse profeta é Jesus. Isaías 55, 3 e 4. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então, inclina os ouvidos, vinde a mim, ouve o que eu estou dizendo e a sua alma viverá. Agora, querido, como é que nós vamos conhecer a verdade sem conhecer Jesus? Por que a humanidade está assim? Porque não conhece a verdade. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, não conhece o caminho. Quem não conhece Jesus ainda está perdido na vida. Agora, quando fazemos essa pergunta, né, como nós vamos conhecer a verdade sem conhecer Jesus, a próxima pergunta é, nós sabemos, você sabe quem é Jesus? Realmente você sabe quem é Jesus? Jesus perguntou isso para os seus discípulos, porque Jesus tem interesse em que saibamos quem Ele é. A verdade que Ele é, isso nos poupa de grande sofrimento, querido, de decepções, de erros, de atalhos. Então Ele interessa sim, Ele perguntou, quem diz os homens ser o Filho do Homem, em Mateus, no capítulo 16. Então as pessoas elas não sabiam, querido, quem Ele era. E assim acontece com a maioria ainda hoje. Dessa mesma forma. Jesus ele perguntou para os seus discípulos, vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Simão Pedro, sempre o mais atrevido, aleluia, Simão era o atrevidão, mas era o cara. Ele respondeu, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus respondeu para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não o revelou a carne nem o sangue, mas o Pai que está no céu. Jesus, querido, ele estava ali como um homem normal. Essa era a dificuldade deles compreender. Era um homem normal, de carne e sangue. Ele era um homem, todo mundo sabia que ele era da descendência de Davi. Está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 3. Lá em Isaías 53, 2, diz que ele era um homem insignificante, um homem sem aparência. É isso que diz o... Então ele se confundia na multidão. E eles não conseguiam compreender a dimensão de quem era Jesus. Até os seus discípulos não sabiam quem era Jesus. Eles ainda não tinham, querido, reconhecido que Jesus já tinha tomado a sua cruz todo dia. Durante aqueles 30 anos que ele vivia naquela região, ele já tinha tomado a sua cruz. E com isso, ele já tinha vencido todo o pecado, no qual ele havia sido tentado, como narra a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. A verdade, querido, é que Deus ele pode se revelar sem nenhuma fronteira em Jesus. Muito antes, querido, de acontecer a crucificação, uma outra morte já agia ocultamente no corpo do Senhor Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Assim que a palavra viva de Deus, ela tinha se tornado carne, e ela tinha habitado entre eles, como diz João 1,14. Então, esse Deus conosco, o Emanuel, ele é literalmente revelado, ele se tornou literalmente uma realidade entre nós. Então, enquanto tudo ainda estava oculto para os outros, foi que Pedro recebeu essa revelação que não parte da nossa carne, mas ela parte do céu. Pedro recebeu uma revelação do céu, a revelação de quem Jesus é, caminho, verdade e vida. Ela não acontece porque eu quero, porque eu estudo, eu leio muito, não, porque eu sou intelectual, não. Ele viu, querido, esse homem que estava ali, que era insignificante, sem nenhuma formosura, uma pessoa simples, comum. Ele viu que aquele homem era realmente o Filho de Deus, o Cristo. Ele viu que ele era o Messias prometido. E só então é que Jesus chama Pedro de bem-aventurado. Agora escute isso, irmãos. Todos aqueles a quem Jesus é revelado se tornam incrivelmente felizes. Por isso que Jesus falou aquilo. Descobre o caminho, a verdade e a vida. Descobre a verdade do céu e descobre também a verdade da terra. E é esse sincronismo que preenche toda a plenitude do ser humano. Enquanto o homem não descobrir isso, pois Jesus falou, bem-aventurado, feliz. É você, Simão Bar-Jonas, que teve essa revelação. Você agora é um homem pleno, você é um homem feliz. Você descobriu o que todos precisariam descobrir. Pedro, querido, é uma pessoa leiga. Ele não foi nenhum dos escribas, como Paulo, por exemplo. Que a gente percebe em Paulo escrevendo mais tarde, carta aos Gálatas, no capítulo 1,16, Paulo diz que ele recebeu o Evangelho de Deus porque Deus revelou o seu Filho em mim. E eu não consultei carne nem sangue. Pensa bem, era um escriba. O Paulo era o cara, ele conhecia tudo de pergaminhos, tudo de Velho Testamento. Ele era um estudioso, era um escriba, era o cara. Mas ele diz que não foi isso que revelou a ele a pessoa do Senhor Jesus. Não foi carne, ele não consultou carne nem sangue. Quem revelou para ele, foi o próprio Deus. Então, querido, não tem importância, se nós temos alguma formação ou não, sem a revelação do nosso Pai Celestial, a importância não está em quem nós somos, mas na revelação do Filho de Deus. Então, como revelou numa pessoa simples, indouta, um analfabeto,
Da mesma forma, ele revela-se a um escriba. Então, não podemos dizer que eu não recebi uma revelação porque eu não sei muito, eu não li muito, eu não estudei muito. Não. Jesus, ele não se torna revelado para mim pelo fato de eu ser educado como um cristão. Meu pai era, meu avô era. Não. Mesmo que, né, eu admita e saiba tudo sobre essa crucificação de Jesus, o conhecimento da história não vai trazer a revelação de quem Cristo é para mim. Tem muita gente que sabe muito de Bíblia, mas não tem a revelação de quem Cristo é. Aliás, eu conheço muitos que dão show na gente de Bíblia, mas estão desviados há muito tempo. Como nem todos receberam essa revelação sobre Jesus, a gente pode perguntar, e por que tem tantos pensamentos errados sobre quem Jesus é? E quem recebe uma revelação de Deus no céu? Tem filhos preferidos? Por que uns recebem e outros não? Um dos discípulos de Jesus, ele pediu uma vez: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu para ele: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Chave. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 22. Olha, querido, que chave. Percebe-se que a revelação plena de Jesus, ela está condicionada a uma verdade sobre Ele mesmo. Ele é a verdade. E a menos que guardemos essa verdade, nós não vamos conhecer o Pai. É isso que diz o texto. O Pai, Ele é revelado em Jesus. E Ele é o objeto dessa verdade. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Jesus é o princípio, Ele é o fim. Jesus é o amado das nossas almas. A tua alma anseia por Ele. A tua alma veio dEle, a tua alma é dEle. E a satisfação total da sua alma, da minha alma, né? A bem-aventurança da minha alma está em voltar para Ele. Por isso Ele diz para o Pedro: Pedro, você entendeu? Agora você é um cara feliz. Você entendeu. Você agora confessou o que a tua alma ansiava. A sua alma sabe, ela veio de mim. Ela é minha, ela deve voltar para mim. Você entendeu que eu sou o caminho para a sua alma. Eu sou a verdade para a sua alma. E eu sou o fim para a sua alma. Agora, querido, o que era importante já não é mais. Quando Deus é revelado para nós, é aquilo, até que mais nada importa. Nós temos que buscar isso. Nenhum homem, querido, é feliz sem estar nessa verdade. Mas Jesus, ele não se revela para o mundo, mesmo que muitos dizem cristãos e até cantam músicas bonitas a respeito de Jesus. Ele se revela para quem está pronto e disposto a realizar a sua vontade, e por amor a Ele. Não é porque eu gosto de ser pastor, eu me sinto bem pregando, as pessoas dizem: pastor, ore por mim, me abraça, até dá uns presentes. Não sou eu, não é você, é Ele, é por amor a Ele. Ele é o centro, Ele é o foco da nossa adoração. Ele é o ápice da glória de Deus. O foco é Ele, é tudo por Ele, querido. Para Ele. Então aquele que o ama de coração e que não pertence ao mundo, já não mais vai se importar com as coisas do mundo, já não vai mais ficar com inveja do ímpio que prospera, já não vai seguir o caminho daqueles que erraram e que agora tentam te convencer que eles estão certos, usando argumento, né, de destruição de imagem de pastor, de igreja, né? Não, ele não vai, até mesmo de Deus, não consegue, porque esse ser que entendeu a revelação dessa verdade, agora é preenchido por uma satisfação plena, que preenche toda a plenitude do homem. Não há mais outra verdade, entre aspas, que possa convencê-lo, porque agora ele é um homem pleno de Deus. Isso significa, querido, fidelidade em relação à palavra da Bíblia, a verdade. Só assim é que nós podemos fugir do mundo e do poder
príncipes aí que aparecem na nossa vida. Só assim nós podemos receber o crescimento, como diz Efésios 4:3, até que todos nós cheguemos à unidade e ao conhecimento do Filho de Deus. Querido, há algo que nós precisamos fazer, há algo que nós precisamos manter, há algo que nós precisamos buscar, até que nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A verdade, querido, que Jesus é, querido, ela não se confirma em palavras, mas em atitudes. Quando essa expressão da palavra, que é Jesus, que é a verdade, está em nós, então nós seguimos o seu testemunho em ações, em reações, em pensamentos, em atitudes, porque essa verdade está impregnada na nossa vida. Ele é o caminho, querido, e existe, né, verdade sobre esse caminho, e somente essas verdades é que nos dá segurança para a gente permanecer fiel e perseverante nessa caminhada. Muitos dizem estar no caminho, porém, as verdades que eles estão seguindo não são inerentes, né, com esse caminho que está professando seguir. Não é difícil a gente perceber na vida espiritual e também nem na vida natural das pessoas, se elas estão seguindo ou se está de acordo com o caminho que ela escolheu andar. É muito fácil. O exemplo natural: se uma pessoa escolheu andar no caminho da honestidade, no caminho da paz sem dívida, mas ela não parou de usar o seu cartão sem dinheiro, ela não parou de dar cheque sem fundo, ela não se controla financeiramente, então a escolha do caminho foi certa. Mas as verdades que sustentam ela nesse caminho não condiz. Se o casal escolhe o caminho da fidelidade, afinal, né, no primeiro momento ninguém casa para dizer: eu vou casar para ser infiel com você. Mas se ele ficar cortejando com o perigo, então ele acaba deixando o compromisso das verdades que ele jurou que ia andar naquele caminho com a pessoa. A escolha do caminho foi certa? Sim, foi certa. Porém, as verdades que sustentam essa pessoa nesse caminho, elas não foram observadas. Então, se a pessoa ela entregou sua vida a Jesus, isso significa que ela escolheu o caminho. Porém, se as verdades que precisam ser observadas nesse caminho, se elas não forem seguidas, não vai se chegar ao final. Jesus, ele é o caminho. Então, se ele é o caminho, existe um caminhar. Não é ele que vai caminhar por mim, ele é o caminho, eu é que vou caminhar por ele. E esse caminhar, querido, é a sua verdade, a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso que quando a gente fica pegando o seu pé para ler Bíblia, é porque nós queremos introduzir você, deixar você firmado, concretado nesse caminho de Deus, a ponto de não ser abalável, não ser sugestionado por qualquer vento de doutrina. Quando nós colocamos lá e fazemos uma relação para você orar, o propósito de você orar qual é? Para você se enrijecer na sua fé, ficar forte na sua fé. Então, para de sair do grupo de oração, vai orar, crente. Vai orar, crente. Nós podemos, querido, enumerar muitas verdades sobre esse caminhar com Jesus, práticas espirituais que nos ligam à vontade de Deus, e estas são as verdades que Jesus é. Jesus é amor, então eu preciso ser amor. Jesus é perdão, então eu preciso perdoar. Jesus é graça, eu preciso dar a outros o que eles não merecem, e parar de dar o que achamos que eles merecem em algumas coisas. Você merece um socão, então eu vou dar. Não, se você acha que ele merece o socão, faça como Jesus mandou, dá beijo. E se você acha que ele não merece o seu amor, enche ele de amor. Jesus é servir. Jesus deixou um exemplo, lembra da ceia? Cingiu-se daquela toalha, lavou os pés dos seus discípulos, voltou dando um exemplo: eu sou maior entre vocês. Assim como eu estou fazendo com vocês, sirva os outros. Quem quer ser o maior, seja esse o que sirva. Ah, mas eu sou um líder de célula, eu já sou, sabe, comecei a tocar no louvor, eu não preciso, né, já está bom. Está bom nada, isso não é nada.
Isso não é nada, isso não é nada. Para de achar que porque você toca no louvor, lidera uma célula, é alguma coisa. Para de achar porque eu sou pastor, eu sou alguma coisa. É preciso muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Não dá para a gente escolher Jesus, querido, o caminho, sem praticar as verdades. Jesus, ele não é só o caminho, ele é também a verdade. Não dá para separar esses dois. Eu quero só o caminho, mas as verdades eu não estou afim. Está muito difícil, está muito duro para praticar essas verdades. Não importa o caminho que nós escolhemos, para cada um desses caminhos. Se você escolher o caminho para o inferno, lá tem suas verdades também. Aliás, o caminho do inferno não pode orar. O caminho do céu não pode ser lido em célula, o caminho do céu não pode tocar em louvor, o caminho do céu não pode ler Bíblia. O caminho do inferno não pode. Então a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: será que nós sabemos escolher o caminho certo e seguir as verdades para a gente chegar até o final naquilo que nós escolhemos viver? Só Jesus, querido, para essa pergunta. A resposta é não mesmo, não mesmo. E é por isso que Jesus enviou o Consolador. Sem Ele, nós falhamos nessas verdades. É por isso que Ele advoga a nossa causa. Nós somos esquecidos. Ele nos lembra, nós somos cegos, Ele nos guia pelo caminho. João 14, 26 diz: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos disse. Mas eu não... Sabe por que eu errei, pastor? Eu não lembrei. Fala isso na Bíblia. Não veja essa história. Antes de pecar, o Espírito Santo vai sempre te lembrar que você sabe que aquilo é pecado, porque você já leu, porque o Espírito Santo já te revelou aquilo. E Ele vai me fazer lembrar. Então, a escolha por qualquer caminho, querido, ela é sempre mais fácil de se fazer. Porém, a perseverança nessas verdades, sobre esses caminhos, é que vai nos levar para um destino final. É o nosso último toque para terminar, né? Caminho, verdade e vida. Ele é também a vida. Amém? Então eu entro por Jesus, o caminho. Eu ando por Jesus, a palavra. E eu vivo por Jesus, a vida eterna. Uau, querido. Isso é maravilhoso demais. Quando nós escolhemos um caminho é porque nós queremos chegar a algum lugar. Quando você escolheu Jesus, é porque você queria ir para o céu. É porque você quer ir para o céu, aliás, né? Você não queria, você quer ir para o céu, amém? Então você escolheu Jesus, você quer ir para o céu. Então existe um padrão de verdade para chegar a esse lugar. Agora, querido, quando você escolhe um caminho, porque você quer chegar a algum lugar, isso não basta. É preciso ver como eu vou. Mesmo no caminho natural. Eu vou de carro, eu vou a pé, eu vou correndo, eu vou devagar, eu vou sozinho, eu vou acompanhado. A gente faz um monte de coisa quando nós escolhemos por um caminho. Então, o objetivo é sempre a chegada. Quem não almeja, quem não foca na chegada, fatalmente vai se entreter, vai distrair com outras coisas e ele acaba desistindo. Por isso que Paulo sempre repetia, né? Eu olho para a cruz, eu estou focado para onde eu vou. Não vem com outro evangelho, não vem com outra doutrina que eu considero maldito, anátema, porque eu estou olhando para um alvo, eu vou chegar lá. Como um atleta, ele diz que ele corre em volta do estádio, mas ele está de olho no prêmio, ele não quer saber de mais nada, quem está correndo com ele está focado, eu vou ganhar esse prêmio, eu vou chegar lá. Assim que nós precisamos. Então são as escolhas que nós fazemos no caminho, que vai definir a nossa chegada. Pois é, querido, Jesus, o caminho também tem as suas verdades sobre esse caminho, e são essas as verdades que nos vão levar à vida eterna. Ele é a vida. Por que alguns ainda tentam buscar fora dele a vida eterna? Por quê, querido? Sabe o que eu vejo, meus queridos? É muita gente apaixonada por Jesus, mas não gostam e nem praticam o que ele gosta. E pior, estão achando que vai ter a vida eterna. Simples assim. Eu posso te afirmar, com base na palavra de Deus, lê do engano. Se escolhemos Jesus e não escolhemos os seus princípios, não tem a próxima etapa. Onde estão as obras que ele fazia, e as maiores ainda, que lá de João 14, 12? Aonde está o perdão que ele sempre oferecia aos mais pecadores, de Lucas 7, 48?
Uma verdade do caminho, né? De quem não perdoa, é também que quem não perdoa não é perdoado. E como tem gente na igreja do Senhor, ou na igreja, que não perdoa as pessoas. Aí um dia Pedro chega no Senhor Jesus, e ele diz: mestre, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que me ofende? Até 7 vezes 7. Pedro já achou que estava abafando, né? Oh, que coração meu, vou perdoar 7, né, vezes 7. Jesus disse: não, Pedro, é mais um pouquinho, 70 vezes 7. O evangelho de hoje não mudou, é o mesmo, continua sendo assim. Jesus, ele responde a Pedro, mas também está respondendo para mim e para você. Eu não te digo 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7 por dia. Por um pecado, por cada pecado. Por que é que você está tão resistente? Diz que está no caminho, mas está tão resistente em perdoar uma vez só aquela pessoa que te ofendeu. Então essas são as verdades do caminho, querido, que nos levará à vida eterna. Certa vez o Senhor ele disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Está lá em Lucas 9,62. E a gente nota nessa metáfora aí que Jesus fez, que ele usou, que ele fala sobre a gente pegar no arado e olhar para trás. O que é arar a terra? Você já viu isso? Todo agricultor, né, antes de plantar, ele ara a terra. Eu também já fiz isso aí. E a pessoa, ela deve abrir ali uma vala na terra e ela vai revolvendo a terra para que ela seja descompactada. E com isso, gera muitos benefícios ali para a terra, como, por exemplo, melhorar a infiltração da água, a terra fica mais macia para penetrar a água, contribuir ali para desenvolver a raiz da planta. E essa prática existe desde sempre, desde a antiguidade, ela existe. Mas por que o arado e não se olha para trás? Entre outras, para que essa atividade ela seja bem sucedida, o lavador ele deve seguir em linha reta sobre aquela terra que ele está arando. Escute o que Jesus está falando. Mas como que é possível a gente seguir em linha reta para frente enquanto a gente olha para trás? Não tem como, querido, porque a pessoa ela precisa manter focada no que ela está fazendo. Jesus não é digno de mim quem não foca no que está fazendo. Quem não foca naquilo que decidiu caminhar. Não pode, Jesus está dizendo, não pode olhar para outras direções, porque corre o risco de sair da linha, de sair daquela trilha. É isso que Jesus está dizendo, querido. Né? Então ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, uma verdade que não muda. Eu tenho um final para vocês, a vida eterna, eu tenho isso para você. Porém, não se distraia com essa vida. A vida eterna, querido, ela é uma vida sem fim. Ela não é mais limitada pelo tempo. Jesus, ele oferece a vida eterna a todo aquele que crê nele como o seu Salvador. Ele oferece essa vida. Então, a grande esperança de todo cristão tem que ser a ressurreição e a vida eterna. Independente se Jesus vem antes ou depois. Todos nós temos um tempo, querido, limitado aqui na terra. E se nós, a Bíblia diz, nós limitamos a esperar qualquer coisa aqui na terra, nós somos os mais infelizes. Se esperamos algo dessa vida que nós vivemos, nós somos os maiores infelizes. Então, os nossos corpos, ele envelhece um dia e a gente acaba por morrer. Não existe forma de escapar da morte. Romanos 3:23 fala sobre isso. Então, o mundo todo está debaixo da maldição do pecado que leva à morte, mas a morte não é o fim para o crente, amém? Ainda há esperança, né, nessa vida. Deus ele é eterno e Ele nos oferece a vida eterna e nós podemos viver sempre junto de Deus, aleluia? Sempre. Se você está agora junto de Deus, você só vai partir dessa para outra, você vai continuar junto dele. Mas aqui eu eu vou deixar para quando eu morrer. Aí alguém faz uma fogueirinha lá, me manda lá para um purgatorinho, e eu sapeco um pouquinho, entro meio sapecado no céu, vai nessa. Como que o céu não é lugar de gente sapecado, não. E não há vivo nesse mundo que intercede para você depois que você morre, para que seus pecados sejam perdoados. Esquece essa mentira. Não tem nenhum versículo sobre isso na palavra de Deus.
Jesus é o caminho para a vida eterna. Então Deus criou você para viver essa vida eterna. Mas é por causa do pecado, querido, que nós morremos, e ainda assim nós temos esse desejo de alcançar a eternidade. Eu gosto desse versículo de Eclesiastes 3:11, diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Olha só, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha o que está dizendo, Deus fez tudo ao seu tempo, Ele pôs no coração do homem um anseio, um desejo de viver eternamente. Mesmo assim, ou seja, o homem, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ele não consegue pensar, se eu estou pensando isso, é porque tem uma vida eterna. Mas ele prefere se limitar a poucos dias aqui, viver bem segundo o entendimento dele e perder a sua eternidade. Procuramos, né, formas de viver mais tempo ou de deixar um legado, mas nada dura para sempre. Também não há nada que nós podemos fazer para merecer a vida eterna. Nossas boas ações jamais vão compensar de forma alguma os nossos pecados, queridos. De jeito nenhum. Não tem nada de bom que você possa fazer que pode perdoar só um pecadinho seu. Deus não perdoa ninguém porque fez algo bom. Deus não vai perdoar uma pessoa que pecou só porque ela fez ou depois uma atitude boa. Esqueça. Não existe isso. Então a única forma da gente ter a vida eterna é através de Jesus. Então Deus sabe que sozinhos a gente não consegue chegar à vida eterna. E por isso Ele enviou Jesus para nos salvar dessa morte. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus nunca pecou, mas Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Agora a dívida, ela está paga. Que glória! Uau! Eu sei que você estava pensando, estou cheio de pecado. Você continua com Ele se quiser, porque essa dívida do seu pecado está paga. Você entrar pelo caminho, pela verdade, você tem direito à vida eterna, porque a sua dívida, ela foi paga na cruz. Quem pode ter a vida eterna? Todos podem ter a vida eterna. Não importa quem você é, não importa o que você já fez, Jesus ainda oferece para você perdão e salvação. Basta se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o seu Salvador. Você pode conferir isso lá em Romanos, no capítulo 10. Então, se você tem buscado salvação em qualquer outro evangelho, que não seja o evangelho de Jesus, não vai encontrar de jeito nenhum. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para concluir, Jesus é o caminho. Então, deixa Ele te encontrar, porque nem isso nós conseguimos fazer. Ele mesmo diz, eis que bato a porta. Se você abrir, eu deixo você entrar por esse caminho, você vai andar comigo e eu vou andar com você. Jesus é a verdade, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 3, terceira carta de João 4, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Jesus também é a vida. Primeira carta de João, capítulo 5, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aleluia, querido. Então, vamos ler mais o João 10 para terminar. Eu dou-lhes a vida, João 10, 28. Eu dou-lhes a vida eterna, Jesus falando, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um.